vamos explorar um capítulo sombrio, porém essencial, da história: a vida das crianças escravizadas. Ao longo deste vídeo vamos entender como elas eram arrancadas da infância, transformadas em mão de obra desde cedo, submetidas a rotinas brutais, castigos físicos e psicológicos, e ainda assim encontravam maneiras de resistir, criar laços, desenvolver cultura e alimentar esperanças silenciosas de liberdade. Também veremos como esse passado moldou a sociedade e por que ainda hoje é indispensável falar sobre isso, para que nunca se repita. Se gostar desse conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo porque agora vamos começar essa história. A infância das crianças escravizadas começava muito antes que elas pudessem compreender o mundo. Muitas nasciam já marcadas pelo destino imposto aos pais, crescidas em senzalas estreitas, onde o calor, a umidade e o cheiro constante de trabalho forçado formavam o primeiro cenário de vida. Não havia espaço para descobertas inocentes. Desde o início eram tratadas como parte do patrimônio do Senhor, registradas não como pessoas em formação, mas como futuras peças de trabalho para muitas mães. O parto era um momento ambíguo. Alegria pela chegada do filho e medo profundo do que aquele futuro significava. O choro do recém-nascido vinha acompanhado da consciência de que ele já pertencia a alguém. Ainda muito pequenas, essas crianças enfrentavam a instabilidade emocional provocada pela ruptura familiar. Era comum que fossem separadas das mães para serem aproveitadas em outras propriedades. A perda acontecia cedo e sem explicações, deixando marcas profundas que moldavam a forma como elas enxergavam afeto, segurança e pertencimento. Algumas eram doadas, vendidas ou simplesmente transferidas conforme a conveniência do proprietário. O vínculo materno, quando não rompido totalmente, era constantemente ameaçado pela lógica da escravidão, que tratava laços humanos como simples obstáculos à produtividade. Na ausência de um cuidado estruturado, quem assumia parte da proteção dessas crianças eram outras mulheres escravizadas, que dividiam o pouco tempo que tinham para transmitir carinho, orientar e ensinar a sobreviver. Porém, mesmo nesse ambiente de solidariedade, o tempo era curto. Logo, as crianças eram as primeiras a serem chamadas para pequenas tarefas. Começavam carregando baldes, recolhendo galinhas, buscando água, varrendo o terreiro. Aos olhos dos senhores, era uma forma de acostumar o corpo ao trabalho. Para elas, era o início da perda definitiva da infância. Aos 5 ou 6 anos, muitas já tinham uma rotina diária definida. Não porque estivessem prontas, mas porque a exploração exigia que se formasse mão de obra desde cedo. Era um processo quase mecânico. Observar os adultos repetir restos, aprender pelo medo dos castigos e pela urgência de fazer tudo correto para evitar represálias. A brincadeira, quando a acontecia, era interrompida por gritos de supervisão, ordens rápidas, ou pela necessidade de correr para atender mais uma exigência. O mundo infantil, tão curto e tão vigiado, era moldado por regras que eliminavam qualquer senso de liberdade. Para as crianças capturadas diretamente do continente africano, em períodos em que o tráfico ainda ocorria menos, o choque era ainda mais traumático. Eram arrancadas do convívio familiar, transportadas em condições brutais e desembarcavam em terras desconhecidas, sem idioma, sem referência e sem rosto conhecido. Muitas nem compreendiam o que estava acontecendo. Percebiam apenas o medo nos olhos dos outros e o vazio deixado pela ausência dos pais. Esse deslocamento forçado destruía não apenas a segurança emocional, mas também sua identidade cultural, que precisava ser reconstruída aos fragmentos dentro de um sistema que fazia de tudo para apagá-la. Mesmo as que nasciam no cativeiro herdavam essa sensação de estranhamento. Cresciam ouvindo histórias de um tempo anterior, de um lugar distante, ou de familiares que haviam sido levados. A memória coletiva funcionava como um fio de resistência, mas também como uma lembrança constante de que a vida poderia mudar sem aviso. Nada era garantido. Não havia a certeza de permanecer com quem se amava, nem a garantia de preservar qualquer objeto no amor rotina. A instabilidade era parte da infância. Conforme cresciam, a percepção da desigualdade tornava-se evidente. Elas viam outras crianças brincando livremente, correndo pelo pátio da Cosa Grande ou recebendo educação formal. Esse contraste era um aprendizado silencioso, que deixava claro desde cedo o lugar que ocupavam naquela sociedade. Mesmo sem compreender leis ou estruturas sociais, percebiam pela forma como eram tratadas que seu valor estava ligado apenas ao trabalho que poderiam produzir. Essa consciência, imposta tão cedo, moldava a autoestima e limitava as possibilidades de imaginar outro futuro além daquele destinado pela escravidão. A perda da infância, portanto, não acontecia de uma vez. Era um processo contínuo, feito de pequenas renúncias diárias, de responsabilidades impostas de medos silenciosos e da constante vigilância. Cada gesto, cada tarefa, cada ordem reforçava a ideia de que o tempo de ser criança era curto demais
quase inexistente. Ainda assim, mesmo nesse ambiente de opressão, surgiam momentos de afeto, pequenos alívios, tentativas de brincar com o que tinham nas mãos, risadas abafadas entre as frestas da senzala. E eram esses instantes que mantinham viva a humanidade das crianças. Enquanto o sistema tentava dia após dia moldá-las como peças substituíveis dentro da engrenagem da escravidão. A rotina das crianças escravizadas começava antes mesmo que o sol rasgasse o horizonte. Muitas eram despertadas pelos chamados duros dos feitores ou pelo simples movimento da senzala ganhando vida. O corpo ainda pequeno, muitas vezes frágil pela falta de alimentação adequada, era forçado a se adaptar a um ritmo pensado para adultos. Não havia gradualidade, não havia preparo. Havia apenas a expectativa de que, desde cedo, elas aprendessem a cumprir ordens sem questionar. A primeira tarefa podia ser buscar água no poço, carregar lenha ou auxiliar na limpeza dos espaços comuns. Era um começo de dia que já consumia boa parte da energia, mas que para elas era apenas o prólogo de horas seguidas de trabalho. Com o tempo, essas crianças eram distribuídas conforme as necessidades da propriedade. Algumas acompanhavam as mulheres nos serviços domésticos, aprendendo a varrer, cozinhar, arrumar quartos, lavar roupas e cuidar de bebês da casa grande. Outras eram enviadas para o campo, onde começavam com atividades mais leves, como espantar pássaros, recolher galhos ou auxiliar na colheita. Aquele que demonstrasse agilidade logo recebia tarefas mais pesadas, como transportar pequenas cestas, levar recados ou ajudar a conduzir animais. A lógica era simples. Quanto mais útil a criança se mostrasse, menos tolerância havia para erros. A progressão era guiada pela necessidade do Senhor, não pelo desenvolvimento natural da infância. Durante essas jornadas não havia intervalos planejados para descanso. As pausas, quando existiam, eram curtas e sempre monitoradas. Comer significava engolir rapidamente uma porção pequena, quase sempre insuficiente, enquanto voltavam a ser chamadas para outra função. Para muitas, o almoço era apenas uma extensão do trabalho. Algumas precisavam continuar auxiliando nos fogões, preparando alimentos para os outros e comendo apenas o que sobrava. As que estavam no campo costumavam comer ali mesmo, sob o sol, com pressa, antes que a voz de comando ecoasse novamente. O aprendizado era forçado e rígido. Não se tratava de conhecimento formal, mas de um processo repetitivo e condicionante, em que se aprendia pela dor, pela observação e pelo medo de errar. As crianças precisavam decorar gestos, modos do se portar, maneiras aceitáveis de olhar ou não olhar, e até mesmo o tom de voz permitido. Um deslize poderia resultar em broncas humilhantes, castigos físicos ou responsabilização coletiva. Essa educação coercitiva moldava não só o comportamento, mas também a forma como enxergavam seu próprio valor. A ideia de que precisavam merecer cada pequeno respiro de tranquilidade era reforçada todos os dias. À medida que cresciam, as exigências aumentavam proporcionalmente ao corpo, mas não há maturidade emocional. A falta de descanso era evidente. Muitas dormiam pouco, com o sono constantemente interrompido pela rotina pesada, pelas condições precárias da senzala ou pela ansiedade de enfrentar o dia seguinte. Sonhos eram frequentemente tomados por imagens de tarefas acumuladas ou medos de punições. A sobrecarga física vinha acompanhada por um desgaste psicológico profundo, que transformava, cedo demais, crianças em trabalhadores exaustos. Mesmo assim, havia tentativas de preservar algum fragmento de infância. Às vezes, entre uma tarefa e outra, quando o feitor se distraía, surgiam brincadeiras improvisadas. Uma pedrinha virava brinquedo, um galho servia de espada imaginária, um espaço entre construções se tornava pista de corrida. Eram momentos breves, quase clandestinos, mas essenciais para que a mente escapasse por instantes da pressão constante. No entanto, esses lampejos eram facilmente interrompidos por chamados bruscos, passos pesados se aproximando, ou pela lembrança automática do que aconteceria se fossem pegos. A pressão para servir não vinha apenas dos superiores, mas também do próprio ambiente social criado pela escravidão. Crianças que demonstravam eficiência eram usadas como exemplo. As que erravam, expostas ao ridículo ou ao castigo. Esse sistema comparativo fomentava a tensão entre elas, mas ao mesmo tempo criava uma compreensão coletiva da necessidade de colaborar silenciosamente para sobreviver. A solidariedade surgia nos sussurros, nos gestos rápidos de ajuda, nas tentativas de ensinar os mais novos a evitar as armadilhas do cotidiano. Ainda assim, a sensação de estar sempre à beira do erro era constante. Além das tarefas práticas, muitas crianças eram treinadas para funções específicas que exigiam habilidades diferentes, como servir à mesa, cuidar de cavalos, auxiliar artesãos ou trabalhar em oficinas. Quanto mais especializada fosse a função, maior o rigor no treinamento. Alguns senhores viam vantagem em lapidar essas crianças para torná-las mais úteis, o que significava
menos oportunidades de descanso e mais cobrança por perfeição. A rotina se tornava uma sequência interminável de metas invisíveis, impostas por quem dominava cada aspecto da vida delas. Ao final do dia, a exaustão era tão intensa que muitas adormeciam assim que encostavam em algum canto da senzala. Não havia tempo para processar emoções, para se imaginar no futuro, para construir sonhos próprios. A infância ia sendo consumida silenciosamente, dissolvida nas horas longas de trabalho e nos limites estreitos, impostos pela escravidão. E mesmo com toda essa carga, o dia seguinte sempre chegava cedo demais, recomeçando o ciclo sem previsão de alívio, reforçando a ideia de que ali ser criança era apenas um detalhe, ignorado por um sistema que transformava seres humanos em ferramentas. A violência que cercava as crianças escravizadas não era episódica. Era um elemento constante, meticulosamente mantido para garantir controle total. Desde muito novas, elas aprendiam que qualquer movimento errado podia ser interpretado como desobediência. Bastava um gesto fora de hora, um olhar considerado inadequado, um atraso na execução de uma ordem para que a ameaça de punição se tornasse real. Esse clima de vigilância permanente criava uma atmosfera sufocante, na qual a infância deixava de ser um período de descobertas e passava a ser um treino contínuo de sobrevivência emocional e física. Os castigos físicos apareciam como um instrumento mais visível dessa violência. Chicotes, varas, palmatórias, cordas e até instrumentos improvisados eram usados como forma de disciplinar. Muitas vezes a punição não tinha relação com a gravidade da ação, mas sim com o humor ou a intenção exemplarizante do feitor ou do senhor. As crianças aprendiam a identificar barulhos de passos, tons de voz e expressões faciais que anunciavam perigo, desenvolvendo uma sensibilidade aguçada ao ambiente não por escolha, mas por necessidade. O corpo ficava marcado por vergões, cortes e hematomas, e cada ferida trazia consigo o medo de que a próxima pudesse ser ainda mais severa. Além da violência direta, havia a punição pública, um dos métodos mais cruéis usados para manter todos, inclusive as crianças, sob controle. Uma criança que cometia uma falha era frequentemente colocada diante do grupo para ser castigada, transformando sua dor em espetáculo. A intenção era clara: provocar terror coletivo. Os gritos, as lágrimas, a humilhação de ser exibida dessa forma serviam como lição silenciosa para quem observava. Muitas crianças cresciam carregando na memória cenas tão traumáticas que se tornavam parte de sua identidade, moldando seu comportamento e sua visão de mundo. A violência psicológica era igualmente devastadora. A intimidação constante fazia com que as crianças internalizassem uma sensação de impotência. Comentários ofensivos, humilhações verbais e a repetição de frases que questionavam seu valor humano criavam uma ferida invisível, profundamente enraizada. Além disso, a ameaça de separação era usada como arma emocional. Qualquer sinal de rebeldia podia resultar em transferência para outro local, afastamento dos poucos vínculos afetivos ou até venda para outro senhor. Essa possibilidade pairava sobre elas como uma sombra que nunca desaparecia, corroendo o senso de segurança e pertencimento. A desumanização também ocorria de forma sutil e contínua. Crianças eram chamadas por apelidos depreciativos, tratadas como objetos, avaliadas por sua força e agilidade, não por sua personalidade ou desejos. Em muitos lugares, não tinham permissão para manter nomes de origem africana ou apelidos carinhosos dados pela família, o que representava uma tentativa deliberada de apagar qualquer traço de identidade que não estivesse alinhado à condição imposta. Era como se o sistema buscasse constantemente reduzir essas crianças a um estado de invisibilidade, onde sentimentos e individualidade não tinham espaço. Esse ambiente opressor tinha como objetivo principal quebrar a vontade. A repetição de castigos, ameaças e humilhações minava a autoestima e forçava a conformidade. Com o tempo, muitas crianças passavam a agir de forma automática, sempre antecipando ordens, tentando prever reações, buscando minimizar riscos. Era um comportamento aprendido à base do medo, que as acompanhava ao longo da vida. O estado de alerta permanente roubava qualquer espontaneidade infantil e fazia com que elas se tornassem, ainda muito jovens, extremamente cautelosas em todos os gestos. A violência também se manifestava no controle dos corpos. Havia restrições sobre como deveriam se vestir, onde podiam circular, quanto tempo podiam descansar e até se eram autorizadas a manter o cabelo de determinada forma. Essas regras rígidas reforçavam a submissão. Algumas crianças aprendiam, desde cedo, a abaixar a cabeça ao passar por determinados espaços, a pedir permissão para quase tudo, a se encolher para não serem notadas. O corpo se moldava ao ambiente hostil, carregando marcas visíveis e invisíveis que as acompanhariam por toda a vida. Apesar dessa brutalidade sistemática,
havia momentos em que a resistência interna surgia menos mesmo que fosse silenciosa. Muitas crianças imaginavam mundos melhores, sonhavam com liberdade ou criavam pequenas narrativas internas para suportar a dor. No entanto, esses momentos de fuga emocional raramente eram suficientes para apagar o peso do ambiente. A opressão diária lembrava que escapar, mesmo em pensamento, era arriscado. E assim, o medo se tornava uma presença constante, quase uma companheira indesejada. Ao final de cada dia, o corpo cansado e a mente exausta revelavam o verdadeiro propósito da violência: manter todos, inclusive os mais jovens, sob um controle tão intenso que qualquer tentativa de afirmação pessoal parecia impossível. A infância era corroída por essa engrenagem de medo, que transformava seres em sombra de si mesmos. Ainda assim, mesmo diante desse cenário tão duro, algo dentro delas insistia em resistir. Uma chama discreta, quase invisível, que nem mesmo o sistema de violência mais brutal conseguia apagar completamente. Mesmo cercadas por um sistema que tentava esmagar qualquer centelha de autonomia, as crianças escravizadas encontravam maneiras de resistir. Essa resistência não se manifestava apenas em grandes atos, mas sobretudo nos gestos discretos, nas pequenas recusas que passavam despercebidas aos olhos dos feitores, nas estratégias silenciosas que permitiam preservar algum fragmento de identidade. Para essas crianças, sobreviver não era apenas suportar a rotina, era proteger sua humanidade de um ambiente que insistia em negá-la. E cada ato, por menor que fosse, funcionava como uma afirmação poderosa de que, apesar do tudo, elas continuavam sendo mais do que o sistema dizia. Um dos primeiros tipos de resistência surgia no convívio diário. As crianças aprendiam a dividir alimentos, esconder objetos simples que pudessem ter valor afetivo, cobrir erros dos colegas para evitar punições e até inventar explicações rápidas para livrar um amigo de um castigo. Esse cuidado mútuo formava uma espécie de rede invisível de proteção, sustentada pela empatia que surgia entre aqueles que compartilhavam a mesma dor. Entre olhares, toques rápidos e cochichos, construíam vínculos que fortaleciam o espírito. Essa solidariedade infantil funcionava como um antídoto contra o isolamento emocional, e mesmo diante de riscos, era mantida com determinação. As brincadeiras clandestinas também tinham um papel importante na resistência. Embora o tempo fosse escasso e a vigilância constante, as crianças inventavam formas de brincar com pedras, sementes, gravetos, pedaços de pano, ou o que quer que encontrassem. Esses momentos permitiam um respiro mental, uma pausa no peso da rotina. Brincar era, em si, um ato rebelde, uma recusa à ideia de que não havia espaço para alegria. Em muitos casos, as próprias brincadeiras tinham significados simbólicos, repetindo gestos que lembravam tradições africanas ou histórias contadas pelos mais velhos. Dessa forma, a imaginação se tornava ferramenta de sobrevivência e reafirmação cultural. A transmissão oral desempenhava um papel fundamental na preservação da identidade. Histórias de antepassados, lendas africanas, narrativas de animais sábios, fábulas sobre coragem ou esperteza, eram repassadas entre as crianças com uma reverência quase ritual. Muitas delas ouviam essas histórias à noite, quando o trabalho finalmente cessava e o silêncio permitia que a memória coletiva respirasse. Ouvir e repetir essas narrativas não apenas fortalecia a conexão entre elas, mas também oferecia modelos de resistência simbólica. Os heróis das histórias venciam desafios aparentemente impossíveis, criando um paralelo com a própria necessidade das crianças de encontrar força onde quase não havia. Outra forma profunda de resistência era a música. Mesmo em voz baixa, às vezes quase sussurrada, cantar permitia que os sentimentos encontrassem um caminho seguro para emergir. Cantos lembravam a terra de origem, expressavam saudade, tristeza, esperança e, principalmente, união. Algumas melodias traziam mensagens codificadas. Outras eram improvisadas a partir dos ritmos que circulavam entre as comunidades. A música criava um território emocional no qual elas podiam existir sem vigilância. Era como se por alguns instantes o som quebrasse as grades invisíveis que a cercavam. A espiritualidade também funcionava como abrigo. Crianças aprendiam com os mais velhos rituais simples, orações, gestos simbólicos, crenças e formas de dialogar com o sagrado, que transcendiam o espaço físico da escravidão. Essa dimensão espiritual oferecia conforto diante da dor e reforçava a ideia de que havia algo maior do que o sofrimento presente. Algumas acreditavam em entidades protetoras, outras buscavam força em antigas divindades africanas, enquanto outras misturavam tradições e criavam uma fé própria, adaptada às necessidades do cotidiano. Independentemente da forma, a espiritualidade fortalecia a esperança, menos uma das armas mais valiosas contra a opressão. Os pequenos atos de rebeldia direta também se faziam presentes. Havia quem atrasasse de propósito uma tarefa, escondesse ferramentas, derramasse água sem querer ou fingisse não ouvir uma ordem. Embora parecessem insignificantes para quem observava de fora,
Esses gestos carregavam um grande significado para quem os praticava. Era uma maneira de recuperar algum controle sobre a própria vida, mesmo que por alguns segundos. Claro, esses atos eram feitos com extremo cuidado, pois qualquer erro poderia resultar em castigo. Ainda assim, a coragem de desafiar o sistema, mesmo que discretamente, era uma demonstração poderosa de força interior. A criatividade surgia como aliada constante. Crianças inventavam códigos, sinais e símbolos para se comunicar longe dos olhos dos supervisores. Criavam apelidos carinhosos, expressões secretas e formas improvisadas de mapear perigos. Aprendiam a identificar quem era mais rígido, quem podia ser enganado, quem talvez tivesse uma brecha de compaixão. Esse conhecimento prático, transmitido entre elas, formava um manual não escrito de sobrevivência, fundamental para navegar o ambiente hostil da escravidão. No fundo, toda essa resistência, menos por mais sutil que fosse, servia a um propósito essencial: manter viva a humanidade que o sistema insistia em apagar. Enquanto os feitores tentavam moldá-las pela forca, as crianças se moldavam pelas memórias, pelos afetos, pelas trocas e pela imaginação. Em meio a tanto sofrimento, descobriam formas de sustentar sua dignidade. E cada canto, cada gesto de solidariedade, cada história contada em voz baixa, se tornava parte de uma luta silenciosa que, mesmo invisível, ecoava profundamente dentro delas. Essas pequenas vitórias íntimas representavam a prova de que, apesar da brutalidade do mundo ao redor, o espírito infantil continuava encontrando maneiras de resistir. Em meio ao peso esmagador da escravidão, algumas poucas frestas de esperança surgiam como faíscas teimosas no escuro. Para as crianças escravizadas, a liberdade nunca parecia uma possibilidade próxima, mas ainda assim existia como ideia, como sonho, como algo que podia ser vislumbrado nas histórias dos que tentaram fugir ou daqueles que de maneiras quase milagrosas conquistaram a euforia. Essas brechas eram raras, perigosas e imprevisíveis, mas tinham força suficiente para despertar coragem em quem, desde cedo, aprendera que a vida era feita de limites impostos. Mesmo assim, havia quem arriscasse tudo para escapar, quem acreditasse no improvável ou simplesmente seguisse o instinto de sobrevivência quando surgia uma chance. As fugas eram uma das expressões mais extremas dessa busca por liberdade. Algumas crianças escapavam impulsionadas pelo medo de um castigo iminente. Outras planejavam durante semanas, observando rotas, estudando horários, tentando entender os hábitos dos feitores. O conhecimento do território era uma vantagem para os mais velhos, mas as crianças, mesmo com pouca orientação, encontravam maneiras de se guiar pela intuição ou seguiam rastros deixados por adultos que fugiram antes. Muitas fugas terminavam em recaptura, acompanhadas de punições severas, o que aumentava ainda mais o medo coletivo. Ainda assim, cada tentativa bem-sucedida se transformava em história sussurrada nas noites da senzala, servindo como lembrança de que escapar não era impossível. Em alguns casos, as fugas infantis dependiam da ajuda de aliados inesperados. Escravizados mais velhos podiam orientar o caminho, dividir comida, indicar lugares seguros, ou distrair supervisores para permitir que a criança escapasse sem ser vista. Existiam também pessoas livres, em menor número, mas ainda presentes, que ofereciam ajuda oculta, motivadas por empatia, crença religiosa ou por oposição ao sistema escravista. Esses gestos eram extremamente arriscados para todos, mas muitas vezes decisivos para garantir que uma criança pudesse ir longe o suficiente para não ser encontrada. Além das fugas, havia a possibilidade menos ainda, que rara menos da manumissão. Algumas crianças eram alforriadas por testamento, por desejo de senhores que buscavam compensar algo antes da morte, ou por pressão de mães que imploravam liberdade para seus filhos. Em situações específicas, a libertação podia ser comprada por familiares que juntavam economias ao longo dos anos, sacrificando tudo o que tinham para garantir uma chance de futuro diferente. Esses casos eram exceção, não regra, mas quando aconteciam eram celebrados com lágrimas de alívio. O impacto emocional da alforria, especialmente quando concedida a uma criança, reverberava pelo grupo inteiro, alimentando a ideia de que alguma mudança era possível, ainda que distante. Outra brecha de esperança surgia nas alianças silenciosas que se formavam em espaços inesperados. Em algumas regiões, grupos indígenas ofereciam abrigo a fugitivos, acolhendo crianças que conseguiam chegar até suas aldeias. Quilombos serviam como refúgios construídos por escravizados que haviam rompido os grilhões e organizado formas de vida próprias. As crianças que conseguiam alcançar esses lugares encontravam não apenas proteção,
mas também a chance de crescer longe da opressão, aprendendo novos costumes, estabelecendo vínculos afetivos e recuperando parte da infância perdida. Nos quilombos ganhavam novos nomes, novas responsabilidades e, principalmente, a possibilidade de existir sem a sombra constante do medo. Mesmo entre aqueles que permaneciam cativos, o simples ato de ouvir sobre fugas bem-sucedidas ou sobre comunidades livres tinha um efeito profundo. Essas histórias se espalhavam rapidamente, carregadas de detalhes heróicos ou quase míticos, reforçando a ideia de que a liberdade era um destino possível mesmo que apenas para alguns. Para as crianças, ouvir que alguém conseguiu escapar funcionava como o combustível emocional. Era uma semente plantada em terreno árido, mas com grande potencial de florescer como desejo interno de mudança. A esperança também podia surgir discretamente no cotidiano. Algumas crianças eram enviadas para trabalhar em casas de pessoas de fora, aprendiam novos ofícios, estabeleciam vínculos com pessoas que viam nelas mais humanidade do que seus donos originais. Em raros casos, esses laços resultavam em proteção, negociações de liberdade ou condições menos violentas. Cada pequena melhoria podia representar uma mudança significativa, abrindo portas que antes pareciam completamente fechadas. O contraste entre essas brechas e a realidade brutal era enorme. Arriscar uma fuga podia significar a morte. Tentar negociar a liberdade podia resultar em castigos. Confiar em desconhecidos era sempre perigoso. Ainda assim, a força interior dessas crianças era surpreendente. Mesmo sem compreender completamente o sistema que as oprimia, elas sabiam instintivamente que mereciam mais do que aquilo. Essa sensação, ainda que vaga, fazia com que perseverassem, que buscassem maneiras de se manter vivas emocionalmente e que acreditassem, mesmo de forma tímida, em algo além das correntes. A esperança para elas nunca foi simples ou tranquila. Era uma chama frágil, constantemente ameaçada por ventos contrários, mas que insistia em se manter acesa. E em cada fuga, em cada ato de ajuda, em cada euforia, essa chama ganhava mais força. A liberdade podia estar distante, mas a crença nela era suficiente para transformar essas crianças em símbolos silenciosos de resistência, menos pequenas vidas que, mesmo esmagadas por um sistema desumano, encontravam caminhos para reivindicar o direito de existir como seres completos, e não como sombras, moldadas pelo sofrimento. A marca deixada pelas infâncias roubadas pela escravidão não se apagou com o passar dos anos. Ela se estendeu muito além da libertação formal, infiltrando-se na estrutura social, cultural e emocional de diversas gerações. Essas crianças, submetidas a um cotidiano devastador, tornaram-se parte fundamental de uma história que moldou identidades, influenciou comportamentos e deixou rastros profundos nas relações sociais. Não foram apenas vidas interrompidas, foram experiências que reverberaram nos descendentes, nas comunidades formadas após a abolição e nas dinâmicas sociais que ainda hoje carregam ecos desse passado. Compreender essa herança exige olhar para além dos relatos de violência e perceber como essas infâncias moldaram maneiras de existir, resistir e se relacionar no mundo pós-escravidão. As cicatrizes emocionais deixadas nessas crianças acompanharam-nas até a vida adulta, influenciando a forma como criaram seus próprios filhos. Muitas cresceram sem referências de proteção, afeto estruturado ou estabilidade e tiveram que aprender a construir essas bases enquanto tentavam sobreviver a um mundo que ainda as tratava com desprezo. A ausência de modelos seguros, somada ao trauma acumulado, gerou padrões de comportamento atravessados pelo medo, pela incerteza e pela constante necessidade de vigilância. Mesmo libertas, muitas dessas pessoas continuaram vivendo com a sensação de que a vida podia desabar a qualquer momento. Uma herança emocional que se transmitia de forma quase invisível, de uma geração para outra. No campo cultural, porém, essas infâncias também deixaram legados poderosos. As histórias, cantos, rituais e tradições compartilhados nos momentos clandestinos de descanso sobreviveram ao tempo. Sei e Misturam se transformaram e se tornaram parte essencial da identidade de comunidades afrodescendentes. Os fragmentos de memória que as crianças ajudaram a preservar, gestos, palavras, ritmos, cânticos, foram fundamentais para manter viva uma herança que o sistema escravista tentou eliminar. Esses elementos se tornaram bases culturais sólidas, influenciando música, dança, culinária, modos de falar, espiritualidade e formas de organização coletiva. O que nasceu como estratégia de resistência infantil acabou se transformando em patrimônio cultural duradouro. Socialmente, os impactos foram ainda mais amplos. A escravidão criou uma estrutura de desigualdade que não desapareceu com a assinatura de leis. Crianças que cresceram sem acesso à educação, vivendo sob violência e privação, tornaram-se adultos inseridos em uma sociedade que continuava a marginalizá-los. A falta de
patrimônio, de oportunidades e de apoio estatal gerou ciclos de pobreza que persistiram por décadas após a abolição. Essa desigualdade histórica ajudou a moldar divisões raciais profundas, que se refletiram na distribuição de terras, no acesso à educação, nas condições de trabalho e no lugar social atribuído aos descendentes dessas crianças. O trauma não se limitou ao passado, tornou-se parte da estrutura que organiza a vida até hoje. Ao mesmo tempo, a força dessas crianças, mesmo diante da opressão, também se tornou herança. A capacidade de resistir, criar, reinventar-se e sobreviver formou comunidades resilientes, capazes de se reconstruir apesar das perdas. A solidariedade que aprenderam ainda pequenas se transformou em união comunitária, apoio mútuo, irmandade e luta coletiva. Quilombos, irmandades religiosas, movimentos culturais, organizações comunitárias, todos esses espaços carregam ecos daquela resistência inicial, nascida entre paredes de senzalas e campos de trabalho. Assim, a herança não é apenas de sofrimento, mas também de força e criatividade. No entanto, é impossível falar desse legado sem reconhecer o impacto profundo que o apagamento histórico causou. Durante muito tempo, a experiência dessas crianças foi silenciada, minimizada ou tratada como detalhe secundário da história. Esse silenciamento contribuiu para a manutenção de preconceitos, a normalização de desigualdades e o distanciamento emocional que muitas pessoas ainda têm ao se deparar com esse tema. Recuperar essas memórias não é apenas um exercício acadêmico, é uma forma de fazer justiça. É reconhecer que essas vidas importam, que suas histórias precisam ser contadas com dignidade, que o sofrimento infantil provocado pela escravidão deve ser lembrado para que nunca seja relativizado. Preservar essas narrativas também é essencial para desenvolver empatia. Quando entendemos que crianças, seres ainda em formação, vulneráveis, dependentes, foram submetidas a violências tão sistemáticas, compreendemos melhor por que o racismo e a desigualdade não são acidentes históricos, mas consequências diretas de séculos de desumanização. Dar voz às experiências dessas crianças é um passo importante para criar consciência histórica e principalmente para promover mudanças sociais que reparem, ao menos em parte, essa herança dolorosa. Ao olhar para esse passado com honestidade, percebemos que a história das crianças escravizadas não é apenas sobre dor, é também sobre resistência, cultura, memória e uma impressionante capacidade de sobrevivência. Elas deixaram marcas que atravessaram o tempo, menos marcas que moldaram sociedades inteiras e que hoje devemos reconhecer com respeito e responsabilidade. Preservar essas histórias é garantir que suas vidas, tantas vezes invisibilizadas, continuem iluminando o caminho rumo a uma sociedade mais justa, consciente e humana.